Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Olá, Antônio Espada Figueiredo. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas ouvintes. Estamos de volta com Economia Fácil durante a transmissão do Boletim Censura Livre, trazendo o destaque do noticiário econômico do dia e tentando traduzi-lo para a linguagem do trabalhador e da trabalhadora e principalmente buscando os interesses do trabalhador e da trabalhadora. Eu peço aos amigos e amigas para apertarem o like na nossa transmissão durante o Facebook, durante a live, compartilhar. E é claro, quem estiver assistindo depois pelo YouTube também, apertar o like, se inscrever no canal. E, é claro, a opção de nos acompanhar pelo nosso site, o www.clwebradio.com, www.clwebradio.com, ou pelos aplicativos de rádio online. É com você, Antônio. Vamos aqui ao destaque da participação, como sempre brilhante, nesta manhã, do Economia Fácil, versão reduzida, na produção e apresentação do Almir Cesar Filho. Prefeituras vestem um santo para despir outro. Atrasar pagamentos a fornecedores é solução para deixar salários em dia. Por favor, Almir. Antônio, esse é o título de uma matéria bem bacana que saiu no jornal Monitor Mercantil, que é um dos principais jornais especializados em economia e principalmente que segue uma linha editorial que destoa de boa parte desse tipo de veículo. E o título é muito sugestivo, eu acho que sintetiza muito bem não só a notícia, como também a situação que passa o país nesse momento, às vésperas do Natal. Várias prefeituras, mas também está acontecendo com governos de estado, mas várias prefeituras estão simplesmente atrasando o pagamento das empresas terceirizadas e das organizações sociais contratadas para fazer o serviço terceirizado, administrar escolas, hospitais e outros tipos de instituições de serviço público. Então está atrasando o pagamento para poder ter caixa, para ter recursos para pagar o salário de dezembro e especialmente o 13º salário. Então, mostrando como é que está a situação das finanças públicas pelo país inteiro. A economia brasileira anda muito mal e acaba se refletindo também na arrecadação. Como a política econômica, já desde o primeiro ano do segundo mandato de Dilma, o mandato que foi interrompido, né, no segundo ano, e os 2 anos e meio que tivemos de Temer, e agora, quase um ano de Bolsonaro, que ainda aprofundou, radicalizou uma política de austeridade fiscal que consiste no corte dos gastos públicos para tentar, entre aspas, equilibrar nas receitas. Esse tipo de política, ao contrário de atingir o equilíbrio, ela gera desequilíbrio. Por que isso? Porque o corte do gasto público também impacta na demanda da economia e a demanda gera impostos. Então, quando o governo corta, demite terceirizados, suspende obras, corta gastos até mesmo ordinários, né? Custeio, para poder, entre aspas, botar as despesas no tamanho das receitas, o que acontece no segundo momento é a queda das próprias receitas, porque é menos consumo é menos faturamento é menos impostos arrecadados. Então, é isso que está acontecendo no Brasil inteiro. A União, quer dizer, a esfera federal, ela tem menos dificuldade porque ela consegue emitir títulos da dívida, ela tem a própria moeda soberana, e no Brasil, na estrutura tributária brasileira, a União arrecada mais
Entre 75% e 80 e tantos por cento, tá, dos impostos são impostos federais. Então, a União consegue recursos para se manter, enquanto os estados, e principalmente os municípios, dependem do quê? Do repasse federal que andou caindo nos últimos meses. Então, os municípios estão com muita dificuldade de honrar seus compromissos. E como as prefeituras, além de ter essa dificuldade tributária, porque quais são os principais impostos municipais? É o ISS, Imposto sobre Serviços, é o IPTU, Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana, o Imposto Predial Territorial Urbano, e algumas taxas, né? Taxas de transferência de bens, e também algumas outras também taxas de serviço. Então, os municípios são muito dependentes do Fundo de Participação dos Municípios e outros fundos constitucionais e outros que também são voluntários. Como a União não está repassando, e mesmo os estados que também têm fundos que repassam recursos para os municípios, também estão com dificuldade de arrecadação, elas não estão transferindo. E aí os municípios, para honrar o compromisso constitucional, porque a Constituição obriga a pagar o salário de servidores, inclusive porque é uma despesa trabalhista, ela descobre uma despesa, que é o pagamento das empresas terceirizadas, para pagar os servidores. Essas empresas, elas ficam com dificuldade, muitas vezes, de pagar seus próprios funcionários. E é o que a gente está vendo agora, com várias prefeituras, o exemplo maior, talvez mais expresso, mais chama atenção, mais grave, é nesse momento a saúde do município da cidade do Rio de Janeiro. A capital fluminense, nesse momento, passa inclusive por uma greve na saúde, porque os funcionários terceirizados e das organizações sociais que administram vários das unidades de saúde estão sem salário desde outubro, tá? Não é que eles não receberam o 13º ou estão com salário de dezembro atrasado. Eles não receberam novembro e não receberam outubro. Então, comprovando essa situação, né, de cobrindo um santo e descobrindo o outro que está acontecendo nas prefeituras. O Marcelo Crivella, que já tinha sido, pelas pesquisas, apontado como o prefeito mais impopular da história da cidade do Rio de Janeiro, batendo outros prefeitos que passaram por situações talvez até piores, né, passaram por situações econômicas mais difíceis. Crivella agora perdeu quase toda a sua popularidade, parece que ele só tem 8% de aprovação, e consolida como uma má gestão, né, que fez várias escolhas fiscais extremamente equivocadas. Nesse momento também existe vários outros problemas de salário que não se limitam às OS da saúde, tá? Não é à toa que há risco de duas das maiores atrações turísticas da cidade do Rio de Janeiro simplesmente fechar por falta de recursos, que é o Museu do Amanhã e o MAR, né, o Museu de Arte do Rio. A situação é mais grave no MAR, porque o Museu do Amanhã está ligado a uma fundação, a Fundação Roberto Marinho, que tem mais recursos, né, e é taxada inclusive de inimiga do Crivella, mas ela consegue captar recursos também de outros governos e também de empresas privadas. Mas o Museu MAR, ele está com bastante dificuldade. Boa parte da programação cultural está bem mais reduzida. Houve, inclusive, 2 atos públicos em defesa da manutenção dessa unidade de cultura e refletindo exatamente essa situação de não pagamento, de não repasse do Tesouro Municipal para as empresas e para as OS. Nós temos, além do problema, portanto, dos funcionários, nós temos em alguns lugares simplesmente
várias unidades que tinham alguma das suas atividades, unidades da administração pública, não só, como eu citei, saúde e cultura, mas em outros, que tinha terceirização, né, serviço de limpeza, algo do gênero, nesse momento não estão funcionando. Então você vê em vários locais, simplesmente a empresa parou de prestar o serviço, porque já até mesmo aquela folga que os contratos tinham de que a empresa tem que ter condições de arcar com 2, 3 meses de pagamento dos salários dos seus funcionários, mesmo sem receber da administração, já acabou, já passou disso. Então as empresas nesse momento simplesmente começaram a suspender. Então, principalmente serviços gerais, limpeza, reparo, né? Em várias unidades de administração pública, o município parou. E realmente, gente, para a gente já ir para a reta final e consolidar o que a gente estava dizendo no começo. Isso é produto, além de um desequilíbrio tributário no Brasil, que a reforma tributária de Paulo Guedes não quer resolver, muito pelo contrário, a proposta de Guedes é federalizar todos os impostos e aí apenas se faria o repasse, né? E outra coisa, ele quer criar um mecanismo de intervenção da União sobre o Tesouro Municipal, né? Ele quer criar um órgão de contas paralelo aos tribunais de contas, né? Mas nesse caso, cada tribunal de contas está ligado à sua esfera da federação, então ele quer criar um federal que intervenha sobre as contas dos estados e dos municípios, tudo é uma ótica de manter o que é hoje, na qual 50% do orçamento público, principalmente da União, é destinado ao pagamento da dívida pública, ao invés de estar sendo usado para saúde, educação, na qual boa parte desse tipo de atividade pública é oferecido pelo município, oferecido lá na ponta. Outra coisa, Paulo Guedes quer fazer uma reforma com uma das 3 PEC, projeto de emenda constitucional que ele enviou ao Congresso, que simplesmente quebra com a obrigatoriedade de destinar 20% do recurso do município para a educação e 15% para a saúde. Ele quer quebrar isso. Tudo por quê? Porque ele não quer que os municípios gastem com saúde e educação, na verdade ele quer privatizar nesse caso nem mesmo é terceirizar, é privatizar mesmo, é que o cidadão pague isso, gaste do seu bolso, e para que as finanças municipais fiquem, entre aspas, arrumadas. Na verdade, arrumada é que boa parte dos municípios e estados devem muito de título, têm dívidas públicas e que pagam religiosamente. Até porque boa parte dessas dívidas são controladas diretamente pela União. A União tem um mecanismo que controla. E, inclusive, quando essas dívidas não são pagas, a União congela os repasses constitucionais. Então, ela não transfere o dinheiro que os municípios têm direito, simplesmente porque ela vai pagar a dívida pública, os títulos da dívida pública dos municípios, ao invés do próprio município. Então, a União puxa para si quando deve. Então, mostrando o quanto essa situação atual, tá, compromete cada vez mais os municípios, afetando as pessoas mais pobres, tanto o cidadão contribuinte, usufruto, que seria beneficiário da política pública, quanto o trabalhador, seja o trabalhador servidor público, seja o trabalhador terceirizado que trabalha para o município, a prefeitura. Então, é preciso rever totalmente esse modelo. Nós, trabalhadores, de maneira geral, temos que rever esse modelo. Essa estrutura atual
fiscal, como também a política econômica, que esse momento mantém a economia em passo de cágado, a economia está muito lenta, taxa de juros real muito alta, desestimulando o consumo, desestimulando o investimento privado, o governo cortando o gasto público, né, e aí congelando a demanda agregada, o que faz com que não só a própria União, mas os estados e municípios arrecadem poucos impostos. Então, nós temos que rever tudo de economia. Então, essa situação atual, nas prefeituras, em particular a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, não é um problema exclusivo de corrupção ou má gestão. É um problema de política econômica. Tá? Então, é importante a gente se mobilizar, sim, para uma pauta econômica. Crivella não é só um incompetente, né? Porque tem vários gastos públicos aí supérfluos que estão mantidos. Nesse momento, por exemplo, a festa do Ano Novo, né, de Réveillon, não só está mantida, como foi ampliada. A Crivella, inclusive, criou um palco gospel, na verdade, não só para dar um bombom, entre aspas, um bombom, né, um agradinho para a população evangélica, para tentar ter um setor que o apoie, certo? Como também as gravadoras gospel, que são ligadas, ele mesmo, um bispo de igreja evangélica, e quanto a saúde está com salários atrasados há 3 meses, né? E vários fornecedores estão sem receber. Remédios estão faltando, porque também os fornecedores, não só as empresas de funcionários terceirizados, mas também as de material também estão sem receber. Então, essa é uma contradição, né? Então, além de incompetente, de ter vários casos de corrupção, né? Você vê também casos de OS, né? Com compras superfaturadas, coisas do gênero, que isso, não, nesse momento, até mesmo é ofuscado pela questão principal, que é os atrasos de recebimento, de repasse, que estão, inclusive, impactando no não pagamento dos seus funcionários, né? Nós temos casos de corrupção nas OS. Mas, além da questão da corrupção e da má gestão, o problema da falta de pagamentos nas prefeituras é, sim, um caso de política econômica e também, especificamente, de política tributária, certo? E o que o Paulo Guedes e Jair Bolsonaro querem, ao contrário de resolver isso, é piorar com a proposta das PECs emergenciais que ele enviou ao Congresso Nacional no mês passado e que a gente já debateu aqui. Então, os trabalhadores têm que se mobilizar contra essa política do Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. Antônio, é com você. Almir, pedir licença aqui a vocês, nossos ouvintes, para registrar as pessoas que estão acompanhando com a gente. O Paulo César, a Sara Uchoa, o Valmar Oliveira Nunes, a professora Adir Luz, o Leônio Pegorim, lá de Santo Antônio de Pádua, já é nosso ouvinte, o Rodrigo Pegado, o Júlio Diniz, George Cavalcante, a Regina Selle, jornalista e professora, e a Regina Célia. São 2 Reginas aí que acompanham o programa, e o Luiz Orlando. Muito obrigado, amigo. Antônio, eu que agradeço a você, eu agradeço a todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham. Peço a eles para compartilhar nas redes sociais o nosso vídeo, né, apertar o botão like para fortalecer o projeto, como também continuar te acompanhando aí o Boletim Censura Livre, que segue ao vivo até 10 horas da manhã, né? Basta o pessoal acompanhar pelos aplicativos de rádio online ou pelo nosso site, né, o www.clwebradio.com. E amanhã a gente tenta voltar mais ou menos no mesmo horário, com um destaque no noticiário econômico do dia. E quinta-feira, às 20 horas, o Economia é Fácil, versão estendida, 1 hora de programa à noite, gente discutindo ao vivo, né, o principal tema econômico de toda a semana. Tá bom? Dúvidas, críticas e sugestões, manda um e-mail, economiafácil@gmail.com. Um forte abraço, Antônio, e até amanhã.
Você que pegou pela metade aí a participação, como sempre, brilhante do nosso amigo economista Almir Cesar Filho, aqui no quadro Economia é Fácil, versão reduzida. Pode entrar na nossa página depois que a gente fechar aqui essa transmissão especial e ouvir na íntegra o boletim. Ou então, logo mais, né, o Almir Cesar Filho sobe sempre esse boletim para o canal do YouTube do do Economia é Fácil. Canal no YouTube do Economia é Fácil, e você pode ter acesso não só a essa transmissão, como outras também que ele faz aqui, no Boletim Censura Livre e no programa que vai às quintas, né, às 20 horas, o Boletim de Economia, né, com mais fôlego, que é o programa, né, na verdade é o programa de economia aqui da Web Rádio Censura Livre, o Economia é Fácil, versão estendida. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. E estamos de volta